Pronto. Aí, então, a gente diz que pelos desencarnados também, que é que com certeza, ao lado de cada um, já tem tantos pedindo, implorando a sintonia do Pai. E a gente fala, então, no nome dessas criaturinhas que precisam do nosso desempenho, da nossa força, da nossa certeza na fé. Leiane Aline Clementino de Souza, Antônio Rebouças, Osana Paulo dos Santos Xavier, Alissa Farias, Paludo Foster, Valquíria Holanda Pereira Costa, Fabiane Duarte Mesquita, Daniel Alves Mesquita, Fabiana Blenda Vieira, Maria Sebastiana Alves, Eduardo Malta Peça Júnior, Carla Sueli Aguiar da Silva, Irani Carvalho, Roberta Araújo Bezerra Cavalcante, Marilda Líbia de Araújo e Erivete Pereira. E todos esses nomes encontre também no livro do Pai, pedindo a fortaleza, pedindo mais fé, pedindo a cura, que ninguém sabe onde é, onde dói, mas eles sabem onde dói em cada um de nós. E assim, a gente então faz a abertura de hoje, né, do exórdio de hoje, que fica com o senhor Arlindo. Contigo, Boa seu noite, minha Arlindo. irmã. Francisca, depois eu. Só um momentinho, seu Arlindo. Você pode fazer a prece de abertura, Francisca? Pronto, é com o senhor, seu Arlindo. Posso sim. Obrigado à espiritualidade por mais esta oportunidade. E o nosso exórdio de hoje do livro Fonte Viva, no seu capítulo 55, lição 55, o título é Elucidações. É uma passagem de Paulo que está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 5, que nos diz: por que não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. E Emmanuel, nos esclarecendo essa lição, nos responde da seguinte forma: nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, com o proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Em assuntos da vida cristã, propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencido de que a sua pronunciação permanece invariável nas circunstâncias da vida. A nossa preocupação fundamental em qualquer parte, portanto, deve ser a da prestação de serviço em seu nome. Compreendendo que a pregação de nós mesmos com a propaganda dos particularismos peculiares, a nossa personalidade será a simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como sendo a de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara nas funções que nos cabem. A chefia do Divino Mestre
está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e de amor. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação. Porque em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Que assim seja. Então, meditemos nessas palavras de Emmanuel, nessa lição de Paulo, para que sigamos firme na nossa convicção de servir a Deus, servir a sociedade na qual vivemos e também sermos divulgadores da doutrina dos Espíritos. Passa a palavra a você, Aglacê. E com todas essas palavras de harmonia do apóstolo Paulo, como sempre, né? Sempre nos orientou, sempre nos orienta. É só pegar qualquer epístola do Paulo, você já desliza nas bem-aventuranças de Jesus, que ensina o amor. E então, com essas palavras, com essa emanação, com essa sintonia com o Pai, eu passo a palavra a Francisco de abertura do nosso Evangelho. Eu sim. E assim, amado Mestre Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, agradecido por essa oportunidade que nos dá nesta noite, aliás, todas as noites, nos dá esta comunhão de amor, de paz, de alegria, de satisfação. Agradecendo, Senhor, por mais esse dia, por todas as oportunidades que nos destes e por todas as tribulações ou dificuldades que alguém teve. Nós te rogamos, ó Mãe, e te agradecemos. E assim, humildemente, dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso regresso, e que assim seja. E assim, Mãe Maria Santíssima, pedimos ao nosso Pai que essas orações cheguem até os teus pés e seja derramada de volta como gotas de luz, de sabedoria, de serenidade em todos os corações necessitados, e que assim seja. Amém. Graças a Deus. Gratidão, minha irmã. Volta a palavra a você. E com essa prece tão bem intencionada, a gente viu que foi da essência dela, que Jesus, então, com toda a espiritualidade de luz, derrame sobre a nossa oradora, José Áurea, a nossa Josi, muita intuição, muito, minha irmã, é contigo esse nosso evangelho, com muita paz e luz. Assim seja, cumprindo a determinação do alto de sermos os pequenos divulgadores da Boa Nova, é que nos encontramos aqui para ouvir novamente os ensinamentos do Cristo. E nós sabemos que os espíritos superiores, como intérpretes da moral evangélica, que é o propósito maior desses encontros nossos, todas as noites, invariavelmente, é para nos lembrarmos daquilo que o Cristo ensinou. E dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, destacar
aquilo que é universal, eterno e aplicável para todos. Por isso, os Espíritos nos apresentam e comentam muitos ensinamentos de Jesus, mostrando a sua aplicação prática, racional, alinhada à necessidade de progresso dos homens. E hoje não vai ser diferente. Um desses preciosos ensinamentos está nas Instruções dos Espíritos, capítulo 9, item 6, que vai tratar da afabilidade e a doçura, e o item 7, que vai tratar da paciência. E nós vamos começar a ler exatamente deste ponto: a afabilidade e a doçura. O espírito que trouxe-nos essa mensagem foi o espírito Lázaro, em Paris, 1861. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bondade não é senão máscara para o exterior? Uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transmuda em dardo envenenado quando estão por detrás. A essa classe pertencem ainda esses homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados a peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram alhures, não se atrevendo a usar de autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar. Eles querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem resistir-lhes. A sua vaidade alegra-se de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso. A hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na sua intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus. E um outro espírito, na cidade de Havre, 1862, se autodenominando um espírito amigo, nos traz o tema da paciência para este conjunto de virtudes. E a instrução que ele dá é a seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofredes, mas bem dizei ao contrário, o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade,
e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas que são como picadas de alfinetes, que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então, veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada a se censurar. Enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. E é exatamente esse conjunto de palavras que aparentemente para nós parece fugir um pouco daquela conduta de diálogo que Jesus tinha com seus apóstolos, ou nas muitas conversas e preleções quando a multidão seguia. Mas a ideia central que os espíritos nos instruem hoje é, sem dúvida, uma das muitas instruções que auxiliam a humanidade para promover avanços no programa moral, especialmente em tempos de transformação. A afabilidade, que é a gentileza no trato das pessoas, e a doçura, que é a brandura dos sentimentos, são máximas declaradas por Jesus no Sermão do Monte, quando ele disse: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Implicitamente está contida aí o direcionamento para que aqueles que ouviam e os que hoje escutam o Evangelho criassem a possibilidade, a clareza e a autoconstrução de si próprios. E o Espírito Lázaro vem nos explicar que essas palavras, afabilidade e doçura, são virtudes essenciais para a boa convivência humana. Não se trata da mera educação social, mas da expressão prática do amor ao próximo e o exercício da caridade, que seria exatamente o fundamento do Evangelho do Cristo e, portanto, do próprio progresso espiritual dirigido a cada um de nós. Quando Kardec codificou o Evangelho segundo o Espiritismo, a sociedade vivia, e vive até hoje, grandes tensões morais, sobre uma camada espessa e densa, formada pelo egoísmo, pelo orgulho, pela violência, pela intolerância. E toda mudança, nos afirmam os espíritos, dependem mais da nossa própria mudança interior, do que de palavras, do que de atos vazios de sentimento. A afabilidade e a doçura são, portanto, pontos de partida
visíveis da reforma íntima, que se processa dentro de cada um de nós. São sinais de que o ser humano está começando a substituir a agressividade pela compreensão, o orgulho pela humildade, a vaidade pela bondade, a irritação pela paciência. Inclusive, o espírito amigo, no item 7, toca com profundidade, nos lembrando que a paciência diante da dor já é o princípio de entendimento humano de que nada é por acaso e que se estamos num planeta onde a expiação e a reparação faz parte do nosso planejamento reencarnatório, então a justiça de Deus está sendo cumprida. Essas atitudes criam ambientes mais pacíficos e educam moralmente através do exemplo. Vejam, é como se fosse aquela carreirinha de dominós, todos em pés, um atrás do outro, e que se nós empurrarmos a primeira peça, ela vai causar um efeito cascata, derrubando todas as demais peças. E no nosso caso, o nosso exemplo vai contaminando aqueles que entrarem dentro do nosso convívio. Os espíritos de luz ainda nos alertam, na lição de hoje, que a afabilidade, a doçura e a paciência não são máscaras sociais. Aquela que você tira do armário da sua mente e se enfeita com ela para enganar os outros. Essa seria uma atitude falseada, sem nenhum valor espiritual. Eles descrevem ainda que os lobos sob a pele de cordeiro são exatamente a analogia para representar as pessoas de fino trato, que superficialmente assim agem conforme as boas etiquetas, mas que escondem as suas verdadeiras intenções de dureza, de malícia e de vaidade. A verdadeira transformação íntima deve ser autêntica e não apenas aparente. Como eles disseram, podemos enganar aos homens, mas não podemos enganar a Deus, que tudo vê e tudo sabe. O mundo, meus irmãos e irmãs, só melhora quando a benevolência não for uma estratégia social, um plano arquitetado para manter as aparências, mas quando for verdadeiramente essa benevolência uma disposição interior e real. Trouxemos ainda aqui o esclarecimento de que a doçura apresentada pelos espíritos que nos trouxeram essas instruções está longe de ser comparada à fraqueza. Ao contrário, a doçura a que eles se referem nessas lições é justamente a força moral. Aquela que desarma conflitos, diminui a hostilidade, inspira confiança e educa pelo exemplo. Num período em que a humanidade atravessa mudanças rumo à regeneração, a doçura, a afabilidade e a paciência atuam como a coluna de sustentação
da paz. Da paz que a gente tanto deseja, seja ela no lar, no trabalho, na sociedade e mesmo entre os povos. Recentemente assisti um vídeo de Lúcia Helena Galvão, famosa filósofa brasileira e nordestina e mulher. Ela tem para mim todos os atributos, mas, sobretudo, o seu conhecimento tem trazido grandes contribuições para a vida de muitas pessoas. Porque ela promove reflexões de uma forma lúdica, eu diria, quase como um recorte da vida humana, com um jeito bem leve, para que a gente pudesse entender. E há alguns dias atrás tive a chance de ver uma apresentação dela, onde ela falava justamente das mudanças necessárias para um mundo melhor. E ela apresentou um pequeno vídeo em forma de desenho animado que apresentava um homem assistindo uma notícia de guerra na televisão. E aí, ao ser noticiado as grandes tragédias e comentado a respeito da necessidade de atos de paz, de intervenções para que a guerra acabasse, o sofrimento acabasse e a paz, enfim, reinasse naquele espaço que estava sendo divulgado, o homem que estava assistindo, de repente, algo lhe subtrai a atenção e ele cai em lágrimas, por conceber dentro dele algo extremamente necessário e urgente em favor da paz. E aí este homem pega o telefone e liga para seu irmão, que já fazia longos anos com quem ele não falava por causa de uma briga na adolescência. E então ele compreendeu por fim o sentido da paz. A paz não é levantar bandeiras e agir apenas em favor e com muito amor por aqueles que passam pelos cenários das grandes guerras. Isto também é necessário. Mas a verdadeira paz é construída dentro de cada um de nós. Como este homem que reconheceu o valor e a construção da paz, agindo em favor de si mesmo, e reconstruiu e reatou um laço fraterno que havia sido despedaçado por falta, talvez, dessas palavrinhas que a instrução dos Espíritos nos trouxe hoje. Paciência, afabilidade e doçura. Nós sabemos que, com essas 3 palavrinhas, vamos inspirar outras pessoas quando agirmos conforme os ensinamentos que hoje compreendemos melhor. Os Espíritos nos dizem, em essência, que a paz nasce no coração de cada um. E o mundo será pacífico quando os homens forem também pacíficos. Nos conta Humberto de Campos, e aqui eu não vou citar a obra, temendo recorrer em algum tipo de falha, mas eu sei que é dele, um dos contos, nos fala que 2 amigos brigaram muito feio, e eles eram vizinhos. E, resumidamente, nessa história, eles discutem, se agridem verbalmente e depois se distanciam.
Mas a guerra continua no âmbito do pensamento. Cada um, de sua parte, construía ali verdadeiras armadilhas de vingança no campo mental. Arquitetavam planos para enredar um e outro. Discussões que se plasmavam em algum lugar entre esses dois amigos que se tornaram inimigos. Fato é que um deles, depois de um longo e temeroso tempo, passa pela calçada que ele sempre desviava na frente da casa do seu algoz imaginário. E de longe, do outro lado da rua, na outra calçada, ele percebe uma aglomeração na frente da casa daquele que deixara de ser seu amigo. E ali ele para, percebendo a movimentação, e pergunta a um transeunte que estava naquele mesmo trajeto o que havia acontecido. E o seu ex-amigo havia falecido. Naquele momento, ele é tomado pela dor. Essa dor que os espíritos hoje nos ensinaram, que é instrumento, que é educativo. E percebendo ali o mal irremediável e a ausência momentânea, pelo menos, de possibilidade de se retratar, de se desculpar e de reconstruir esse elo que havia sido perdido por quimeras que nada valiam. Ergueu ali mesmo, diante daquela calçada e do caixão do seu então amigo. E ali mesmo ele se deu conta de que o tempo havia passado demais. Ergueu a Deus a sua prece em poucas palavras: Senhor, perdoai-me, eu não sabia o que fazia. Obviamente entendemos que haverá reajustamento. Numa outra possibilidade, numa outra reencarnação. E que bom que a justiça divina assim se faz. Mas melhor ainda, quando temos a chance de tomarmos consciência, ainda nesta vida, a coragem, ainda nesta vida, de agir conforme a nossa necessidade de crescimento. Desejo a todos e a cada um, inclusive a mim mesma, a superação desse orgulho que ainda há em nós, mesmo que fragmentado, disfarçado e até mascarado, vamos dizer assim, para que nos sintamos melhor. E passar, então, a agir de forma autêntica, nos lembrando sempre, como nos disseram hoje os bons espíritos, que a gente pode até enganar as pessoas, mas de Deus a gente não consegue esconder nada. Sabendo disso, oremos uns pelos outros, como Paulo de Tarso e Pedro tanto solicitaram. Somos soldados do Cristo.
mas soldado não de uma guerra, mas de uma grande batalha pelo reino de Deus no nosso planeta. Seguindo o modelo, Jesus Cristo, com fé e a proteção dos bons espíritos. Deus nos abençoe hoje sempre, sempre, e eu agradeço pela oportunidade de compartilhar com vocês mais um evangelho da edificação do mundo de regeneração. Assim seja. Convido então vocês todos para fazermos a nossa prece de encerramento. Uma prece que deve estar dentro do nosso coração, cercada da energia, da vibração da gratidão e do amor ao próximo. Que ela se erga e preencha a nossa mente com a vontade necessária e firme, com o propósito de que ela seja levada à presença de Deus, por onde Ele está, de dentro de nós, em torno de nós e fora de nós. E que esta prece seja semelhante à que Jesus proferiu quando ensinou aos seus discípulos como rezar, onde ele dizia: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Graças a Deus. Passa a palavra a Glaci. E com todas essas rogativas, com todas essas palavras, ímpar de nossa irmã Josi, que Jesus então nos abençoe e continue a nos intuir, continue a nos ajudar. Que esse início de semana seja de saúde, de paz e muita luz a todos. E aqueles que buscam a luz, que já estão no mundo espiritual, continuem buscando, continuem e vejam a luz. Aqueles que estão enfermos, seja no íntimo, seja no físico, sintam Jesus a cada instante. Olhe nos olhos dele, não tire a visão dos teus olhos para não afundar como Pedro. Simplesmente medite e veja Jesus. Respira, inspira e faz, então, tirando toda a energia negativa que tens ainda dentro do teu coração. Pai, pedimos também, se ainda existe algum irmão em nossa casa, na casa dos nossos vizinhos, de todo o território nacional, internacional, no planeta, ainda querendo fazer justiça, ainda querendo, achando que podem, coloca a tua misericórdia, derrama teu bálsamo de amor, de luz, de perdão sobre toda a humanidade. Tu conhece a dor de cada um. Nós não podemos chegar até, mas tu pode chegar a cada um. Muito obrigada, doutor Bezerra de Menezes, por mais uma noite, a toda essa egrégora de luz que se fazem presente, e a todos os irmãozinhos encarnados e os desencarnados que se fizeram presente. Muita luz e muita paz.
aqui e que assim seja. E até amanhã, com a graça de Deus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, Boa até noite. amanhã. Semana. Um abraço fraterno a todos.